E eu fiquei analisando cada fala. Nós tivemos 14 falas, 7 ligadas às entidades do patronato e 7 ligadas às entidades dos trabalhadores. Os 7 ligados às entidades dos patrões empresários disseram favoráveis à medida provisória, que é muito boa, que é uma necessidade, que precisa gerar emprego. Alguns disseram até que eram boas essas medidas, são boas para os trabalhadores. Mas todos os trabalhadores disseram que as medidas são ruins para eles, trabalhadores. Então, é uma visão de mundo diferente. E penso que, em nome dos trabalhadores, falam os trabalhadores e não os patrões. Todos os patrões são favoráveis a ela. Alguns são mais sinceros e dizem que está caro contratar o trabalhador. Então, está caro, tem que ser mais barato, tem que desonerar para que eu contrate. Esses, pelo menos, são sinceros. Precisa tirar direito do trabalhador para empregar. É uma visão de mundo distinta. Respeito os que têm essa visão do mundo à direita, mas realmente não concordo. Então, os empresários precisam, em primeiro lugar, chegar a um acordo entre eles. Primeiro, parar de defender os trabalhadores e defender os seus patrões, que vocês vieram aqui para isso. Deixe que, para os trabalhadores, eles tenham os seus sindicatos que os defendam, pelo menos por enquanto, porque a ideia é liquidar também com o direito dos trabalhadores terem seus sindicatos e reprimi-los. Mas ficou muito clara essa diferença. Por isso eu disse, numa determinada reunião, que eu não tinha dúvida que todos os patrões já tinham conhecimento dessa medida provisória e os trabalhadores não foram chamados para discutir. O Rogério Marinho conversou com todas as entidades patronais, mas não falou sobre essa medida provisória com nenhum dos sindicatos e centrais sindicais dos trabalhadores, que não tinham conhecimento. E aí veio a medida provisória, que é a medida provisória do patronato, por isso que eu chamo da MP da escravidão ou do fim da CLT, agora pode ser apelidada de Bolsa Patrão. O Diese fez muito bem em empregar esse termo. Pois bem, eu peço a todos que não assistiram que assistam o filme Parasita. O Parasita é um filme muito interessante. É uma sociedade completamente precarizada. Quem não assistiu, assista, mesmo quem é de direita, pelo menos para ter um fiozinho no seu coração de igualdade, de fraternidade entre as pessoas. E onde os mais pobres e explorados vivem dentro de uma mansão de um patrão, um grande patrão na Coreia, e eles ali vivem das migalhas que restam, porque os seus direitos já foram tirados. O filme é tão impressionante que esses superexplorados são também explorados onde moram. Moram em lugares completamente abandonados, sem perspectiva, e que têm enchentes, como essas que nós estamos vendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E, para evitar as enchentes, uma das personagens tem que sentar no vaso, enquanto toda aquela merda vai saindo, porque ela não tem por onde fugir, mostrando a diferença de onde ela mora para aquela mansão em que vive aqueles que acham que os parasitas são os trabalhadores. Fica a pergunta, ao final do filme, quem são os parasitas? Se os que exploram essa sociedade ou os que são explorados. No meu entender, parasitas, viu, Paulo Guedes? São vocês, banqueiros, que parasitam, exploram os trabalhadores de tal maneira que não dão a eles nem o menor dos direitos. Eu volto à medida provisória verde e amarela, ou a MP da escravidão, ou da Bolsa Patrão. Porque a consequência disso tudo é que, de fato, quem ganha com essa nova medida verde e amarela não são os trabalhadores que serão empregados por elas. Os patrões dizem, mas um deles disse ali, eu já emprego pela carteira azul. Pelo menos esse é um patrão de consciência, mais cristã, pelo menos, não vai utilizar a verde e amarela. Mas a maioria prefere dizer, não, eu vou empregar pela verde e amarela. Por quê? Porque lá ele vai desonerar a sua folha. Ele vai ter um trabalhador muito mais barato para ele, mas quem vai pagar é o desempregado e o Estado. Aí o patrão gosta do Estado. Aí o Estado serve para que o patrão possa ter uma despesa menor com o trabalhador, mas vai sofrer com isso a Previdência. E vai sofrer com isso o desempregado, que esse está taxado em 7,5%. Quero saber se o relator vai deixar o desempregado pagar 7,5% ao invés do patrão, que desonerou de 8 para 2, para ter a carteira verde e amarela. E ali o jovem, que não terá mais a carteira azul, dispensando um outro trabalhador da carteira azul, porque vão trocar a azul pela amarela, ele trabalhará sem 13º, sem 1/3 de férias, e tantos outros direitos que vocês dizem aqui, alguns patrões, que são direitos demais.
Para que o trabalhador quer isso? Cruz credo, tem tanto direito, não vai ter emprego nenhum. Agora, abre mão do lucro esses patrões? Não. Estão que o Estado é que está incentivando. Por isso, o Diese tem toda a razão, é a Bolsa Patrão. Agora, a fé desse empresariado na política de ultradireita no Brasil também é muito grande. Eu vi ali a representante do Fiesp, aliás, devia ter mandado o SCAF para cá, para ele explicar agora qual a cor do pato, né? Porque o pato era amarelo, para consolidar um golpe. Agora o pato é azul, vermelho e branco, é as cores do Trump, dos Estados Unidos. Tudo é feito para o Trump. O Trump pisa no Brasil e no Bolsonaro, e o Bolsonaro vai lá, fica esperando o Trump e diz depois para ele: I love you, Trump, igual um pateta, um energúmeno. É esse o presidente da República que nós temos no Brasil. Alguém que não se dá ao respeito, não ao respeito ao Brasil. Mas o empresariado baba por ele, claro, né? São também hoje, infelizmente, muitos deles de ultradireita, e nesta ideologia preferem ver um governo ultraliberal que vai privatizando e vendendo o Brasil. O Brasil vai para o buraco, a gasolina está cara, o diesel está caro, e o pateta, o energúmeno, diz que a culpa é dos governadores, que tem que cortar ali é o ICMS. Mas no tempo que o ICMS era o mesmo ICMS, a gasolina, na época de Dilma e de Lula, era muito mais barato, porque o Brasil não estava entregando a Petrobras, deputados e deputadas, para o imperialismo americano e não estava comprando a preço de dólar o diesel que vem lá de fora. Mas estão satisfeitos, porque os direitos dos trabalhadores estão sendo cortados e a margem de lucro direto destes patrões que estão aqui a defender a carteira verde e amarela da escravidão, a carteira verde e amarela da Bolsa Patrão, estão satisfeitos, porque vão aumentar a sua margem de lucro. Junto a esse ultraneoliberalismo do governo, junta-se agora também a sua ofensa ao parlamento, a tudo que há de democrático, um governo extremamente autoritário. Eu vi aqui um que veio com o nome de Queiroz e eu me lembrei do Queiroz. Cadê o Queiroz? As milícias estão mandando aqui, até queima de arquivo nós temos. Agora o ministro Weintraub mandou mais uma, diz que não quer o Fundeb que nós estamos construindo aqui não, Bira. O Fundeb, Fundo de Educação Básica, que nós estamos construindo a várias mãos. Não, ele quer o do governo, porque o do governo não será permanente e nem terá parte do governo, mas pode ter dos estados e dos municípios. Governadores, prefeitos e o povo, que se dane. Esse tipo de governo que está sendo defendido aqui por esses empresários que, infelizmente, estão com essa consciência de ultradireita. Essa medida é realmente a Bolsa Patrão. Ela precisa ser derrotada até para que o trabalhador tenha o mínimo de direito. Nós estamos dizendo do mínimo. 13º, um terço de férias, carteira assinada, isso é o mínimo. Assistam o filme Parasita. Às vezes vocês têm, pelo menos, um pouco de sensibilidade no coração. E, sinceramente, não fiquei com dó de nenhum desses patrões que vieram aqui, né? Nenhuma dó deles. Fala nisso, está chegando o iFood aqui, que provavelmente não tem carteira assinada, está ali super explorado, vai entregar o iFood dele. É a sociedade que querem os muito ricos nesse Brasil, que nem consciência tem de cidadão brasileiro. Muito obrigado.